Estamos no dia 10 da nossa série sobre Espírito Santo e hoje vamos falar sobre algo que transforma ministérios e vidas. O Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais conforme a vontade dele. O Espírito distribui os dons e não é escolha humana. Isso está em 1 Coríntios 12, no versículo 11. Os dons espirituais não são talentos humanos, nem frutos do esforço pessoal. São capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo entrega a cada um como ele quer. Isso significa que ninguém pode forçar ou imitar. É algo dado pelo próprio Deus. E quais são esses dons espirituais? Em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, cita dons como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons são importantes e ninguém tem todos, porque Deus distribui como Ele quer para o corpo funcionar em unidade. Já viu alguém dar uma palavra que era exatamente o que você precisava ouvir? Alguém que ora por cura e a pessoa ser curada? Isso é dom do Espírito em ação. É um mérito humano? Não. É Deus usando vasos disponíveis. Busque com zelo, mas aceite com humildade. Em 1 Coríntios 14, do versículo 1 diz: procurai com zelo os dons espirituais. Podemos pedir, desejar, buscar os dons e devemos, mas sempre com o entendimento de que quem dá é o Espírito e ele sabe o que cada um precisa. Os dons espirituais não são para exaltar o homem, mas para edificar o corpo. Peça ao Espírito Santo para te usar, com liberdade, segundo a vontade dele. Você pode orar: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Me ensina a desejar os teus dons, com humildade, usá-los para abençoar vidas. Peça ao Espírito Santo, ele distribui em você conforme a vontade dele. Peça sempre em nome de Jesus. Agora, eu gostaria de explicar um pouco mais sobre profecia, línguas e interpretação de línguas. Tudo que eu vou falar é 100% bíblico, porque o meu compromisso é com a verdade da palavra. Vamos começar com o dom de profecia? Em 1 Coríntios 14, no versículo 3 diz: a profecia bíblica tem como finalidade edificar, exortar e consolar. Não é adivinhação, nem espetáculo. É o Espírito falando por meio de alguém para direcionar com amor e correção. Em 1 Coríntios 14, no versículo 29, diz: também manda julgar as profecias. Nem toda palavra que alguém diz que vem de Deus, mas é preciso discernimento e Bíblia aberta. Então, o que é profecia segundo a Bíblia? A palavra profecia no grego é profetia. Isso significa literalmente falar adiante ou falar da parte de Deus. Ou seja, profecia é uma mensagem vinda do coração de Deus, comunicada por alguém cheio do Espírito Santo, com o objetivo de edificar, exortar e consolar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso está em 1 Coríntios 14, versículo 3. O dom de profecia, os profetas no Novo Testamento. No Novo Testamento, o dom de profecias não é só para prever o futuro, mas mais do que isso, é transmitir algo que o Espírito Santo revela naquele momento para abençoar, corrigir, alinhar, animar. Às vezes, uma palavra de conhecimento, outras vezes, uma palavra de fé que muda o ambiente, sabe? Outra é uma exortação direta, mas sempre com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Uma pergunta: todo cristão pode profetizar? Sim,
Todo crente cheio do Espírito pode, em algum momento, profetizar, mesmo que ele não tenha o ofício de profeta. Porque todos podereis profetizar um por um, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Isso está em 1 Coríntios 14, 31. Isso mostra que a profecia não está limitada a profeta de púlpito. Declarar bênção é profetizar? Sim. Muitas vezes, declarar com fé uma verdade da palavra sobre alguém é um ato profético. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso está em Provérbios 18, versículo 21. Crie, por isso falei. 2 Coríntios 4, versículo 13. O Senhor deu língua de eruditos, para que o saiba dizer boas palavras aos cansados. Isaías 50, versículo 4. Quando você declara cura, paz, restauração, promessa de Deus com fé e unção, você está profetizando na vida. Por exemplo, Deus vai restaurar a sua casa. Você vai viver uma promessa. Nunca, nenhuma arma contra você vai prosperar. Isso é profético. Quando você está alinhado com a palavra, movido pelo Espírito Santo. Mas qual é a diferença entre profetizar e ser profeta? Profetizar é um ato do momento. Todos podem fazer isso segundo a Bíblia, quando inspirados por Deus. Já ser o profeta é um ofício, é uma vocação, é um ministério, é algo específico e nem todo mundo tem esse chamado. Há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente como apóstolos e em segundo lugar profetas. 1 Coríntios 18, versículo 20, 18 não, desculpa, 12, versículo 28. Como saber se é profecia verdadeira? Está alinhado com a Bíblia? Produz edificação ou confusão, medo? É confirmada pelo Espírito Santo em você? Julguem as profecias. 1 Coríntios 14, versículo 29. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Agora, sobre variedade de línguas. Em 1 Coríntios 14, versículo 2 fala: quem fala em línguas está falando com Deus e não com os homens. É um dom de oração, é um ministério espiritual. Em Atos 2, do 4 ao 8, diz: no dia de Pentecostes, o dom vem como línguas reais que eram entendidas pelos ouvintes. Ou seja, o Espírito pode usar para comunicar algo a um povo com uma oração pessoal. Mas a Bíblia regula. Em 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28, diz: se alguém falar em língua na igreja, deve haver interpretação. Se não houver, a pessoa deve orar em silêncio entre ela e Deus. Um exemplo. Imagine alguém começar a falar em língua no microfone, mas não tem nenhuma interpretação. Segundo a Bíblia, isso não edifica ninguém. A interpretação de línguas está em 1 Coríntios 12, no versículo 10. Esse dom é concedido para que a igreja entenda o que foi falado em espírito. Não é uma tradução literal, mas uma interpretação espiritual. Em 1 Coríntios 14, versículo 5 diz que quem interpreta é mais útil para a edificação coletiva do que quem só fala em línguas. Durante o culto, alguém entrega uma mensagem em língua e o outro interpreta com clareza? Isso é bíblico, isso edifica. Vivamos dias em que muitas coisas são feitas em nome do Espírito, mas sem fundamento. Por isso precisamos buscar o discernimento, conhecimento bíblico e equilíbrio. Não devemos apagar o Espírito, mas também não podemos aceitar tudo sem provas. Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 19 ao 21, diz: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E aí você pode orar: Espírito Santo, me ensina a buscar os teus dons com zelo, mas com reverência, obediência à tua palavra. Eu quero ser usado com responsabilidade e humildade.
Tira de mim toda a confusão, traz a clareza, em nome de Jesus. Comenta aqui. Eu quero viver os dons com equilíbrio e temor de Deus. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. E eu te convido a participar desse canal, pois é destinado à reflexão da palavra do Senhor. Estamos com 2 séries, falando sobre o Espírito Santo e sobre Provérbios, versículo por versículo. Então, se você gosta de conteúdo como esse, se inscreve no canal. É importante você ativar o sininho e dar o joinha. O sininho é para que o YouTube te avise quando chegar vídeo novo. E o joinha é para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas com a palavra, tá bom? Fique à vontade para escrever algo nos comentários. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Um beijo. Até o próximo vídeo.